Isso é, sem brincadeira nenhuma, a elite da programação utilizando React CD. Se você tem interesse no assunto desse, então... Vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre o Electron. Aí eu tenho estudado um pouco essa ferramenta, né? Essa biblioteca JavaScript que tem permitido a gente aí criar aplicativos desktop com uma grande facilidade da linguagem aí que a gente já vem utilizando JavaScript, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aí primeiro o que? Eu quero mostrar primeiro a estrutura, depois a gente vai entrar um pouquinho na camada do que o Electron faz e depois eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer com o React CDN. Mas por que você não usou o React normal, o npm stack ou o Next, sabe? Colocou lá o Vue.js e eu vou explicar para você. Por que eu não fiz isso, tá? A grande questão é que eu tive um processo de dificuldade com colocar o React com o Next. Eu consegui fazer funcionar, esse não é o problema. O problema é que como o Electron, ele abre uma porta e tudo mais para criar alguns processos de segurança, eu optei por usar o React CDN. Mas eu vou trazer algo mais específico, vou dar uma estudada a mais, vou destrinchar melhor aquele boilerplate que o Electron tem de React para poder trazer para vocês com o Electron, com o Next já numa versão mais atual ainda do Next, onde vocês vão poder ter assim, a linguagem de back-end do Next, né, usando JavaScript e também o front-end do React, beleza? Então, bora lá. Primeiro a gente tem aqui uma pasta do VS, uma pasta de database, uma pasta de helpers, Node Modules, Alt, que é basicamente o build do Electron, beleza? A pasta de src, que é onde vai ficar os arquivos que eu vou mostrar para vocês sobre o React, e gitignore, forge config.js, tem a main, que é onde está o Electron, tem os packages, e aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, que é relativamente simples, tanto que ó, eu até tenho aqui ó, o Next e o React, eu tinha instalado eles, subi, fiz funcionar, no entanto eu optei por fazer com o React CDN, que eu acho que a trilha seria mais fácil por dois motivos. Talvez você ainda não conheça React, então você pode entrar nesse vídeo e aprender um pouquinho de HTML ou na série aí que a gente vai fazer, porque qual que é a ideia? O aplicativo que a gente está fazendo aqui, ele basicamente é um aplicativo de anotação, então bem semelhante ao Evernote, o Google Docs, ou até o próprio Word, antigo, para quem ainda lembra, né? E então a ideia é que a gente faça um aplicativo mais ou menos desse. Então o que a gente vai aprender? A gente vai aprender conceitos básicos de HTML, a gente vai aprender como usar o CSS da maneira correta, já com Flexbox, nada de float, pelo amor de Deus. E a gente também vai colocar aí coisas mais interessantes, como o próprio React CDN. Ele é algo que vai trazer um pouco pra gente dos primeiros passos com o React e também vai permitir a gente aprimorar aí para outros âmbitos. O vídeo ele é ideal para pessoas que estão aprendendo aí das primeiros passos na área de tecnologia, então é ideal que a gente comece por algo fácil, beleza? Então vamos lá, agora para a parte interessante do vídeo, que é aqui dentro da pasta src, estrutura padrão de criação de site, coloquei uma pasta de assets, uma de component, de page e uma index. Essa index é aquela padrão que quando a gente começa um projeto em React a gente tem. Então, uma head, como qualquer outra, aqui está o título do nosso projeto, se chama anotado, e tem aqui a pasta o link de CSS do Assets, aí tem os links do Bootstrap. Eu particularmente não começo nenhum projeto sem Bootstrap, beleza? E tem a div aqui que a gente coloca, que a gente usa o React para preencher, certo? Tem a biblioteca de helpers, de database, importamos aqui o React através do CDN, mas, detalhe, eu estou fazendo isso aqui, mas eu já tenho o React aqui dentro da pasta de JavaScript, tá? O Babel também. Isso daqui foi só um exemplo para você que ainda não tem isso, então você vai lá, vai copiar isso daqui, vai colocar na sua index HTML e aí você já consegue rodar aí o seu projeto em React. Aqui tem os componentes que eu fiz, todos em JSX, e é por isso até que a gente está usando o Babel Standalone. E também aqui as configurações das páginas. Então vamos lá. Para a parte aqui de páginas, eu fiz um esquema bem interessante. Eu acho que seja interessante, né? Pelo menos. Você deve ter se pensado assim, tá? Se o Electron ele
Se você já deve ter pesquisado um pouco sobre, você vai ver que ele é uma estrutura do Chromium. Então você meio que sobe uma view, e aí ali, subindo essa view, você roda um HTML, um React ou qualquer outra coisa. Você deve estar se perguntando, tá, mas aí quando você cria uma outra página, ele abre uma nova janela? Basicamente sim, porque ele não tem um sistema de roteamento. Até tem bibliotecas que façam isso, mas se você tiver várias index, você for clicando, ele vai ir abrindo, porque você não tem uma estrutura de abas, você teria que fazer isso manualmente. Então, pensando nisso, para ficar fácil para vocês também, o que eu pensei em fazer? Eu criei aqui um estado. Se você ainda não conhece sobre React, você deve estar um pouco perdido com relação a essa parte, mas é interessante que você preste atenção no que a gente está fazendo aqui. A gente está criando uma constante onde a gente vai atribuir o que é a page, e aqui basicamente a gente está setando o valor. Então aqui a gente usa, aqui a gente seta. Por isso que o nome está escrito set na frente. Poderia estar escrito qualquer outro nome, mas por padrão a gente opta por usar o nome set, porque estaria aqui desse lado seria o state e aqui o set state, beleza? Então React use state, por padrão aqui eu passo um objeto com uma URL vazia. Aqui a gente tem uma função utilizando hash change, então eu fico monitorando a hash para saber toda vez que ela muda. Por que eu faço isso? No final, a gente preenche o root com um JSX. Então eu monitoro a hash, verifico se ela troca, e quando troca a hash, eu verifico se o nome da hash está dentro dos nomes das páginas que eu tenho. Então seria meio que o React Router, só que de uma forma bem mais simples, né? O React Router tem uma estrutura muito maior, né? A gente sabe disso, mas até você pegar e se ambientar com o React Router, eu vou mostrando coisas para você entender conceito até a gente chegar em algo mais profundo. Até por isso que aqui a gente tem um objeto e não tem exatamente o JSX do React. Por isso que aqui eu tenho uma função onde eu faço essa verificação de hash change. E para ficar mais interessante, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma verificação onde eu olho se existe o interroga para passar a query string e transformar ela num objeto. E aqui eu seto a página com o URL que eu quero, mas também passo as propriedades que eu preciso. Vocês vão entender isso mais para frente. Então basicamente esse exclude aqui 0, que é o que eu estou usando aqui, ele é esse hashtag nome. Por exemplo, poderia ser a hashtag about, no caso como eu só tenho essas duas páginas. Beleza? Temos aqui um objeto que ele tem vazio, só a hash home e a hash about. Isso são testes que eu estava fazendo. Não, eu não preparei esse ambiente para ele, como que fala? Para quando não tem página, tipo um 404. Isso é algo que a gente vai montando junto. Que a ideia é, eu vou publicar esse projeto, vocês vão olhar no GitHub, vão sugerir melhorias e a gente vai criar aí um projeto junto open source para que a comunidade inteira ela possa utilizar isso e a gente consiga ter algo 100% aí gratuito, beleza? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem a verificação, né? Então eu olho para o URL, nesse caso aqui a URL sendo a hashtag home, a gente vai ir para aqui, a hashtag home, certo? E então a gente está sabendo que a hashtag home, então esse JSX é isso aqui, o hint page, beleza? Essa é a primeira parte. Depois a gente clona ele e passa as propriedades para dentro dele. Então agora a gente está passando as props dentro do elemento e a gente renderiza ela. Então a gente retorna, aqui a função é app, renderiza ela na frente. Beleza? Vamos rodar para a gente ver como está o projeto? Então eu já tenho ele aqui aberto, npm run pronto. Beleza, então a gente já tem aqui o nosso projeto rodando. Ele é um projeto relativamente simples, vocês estão vendo, um menu lateral, um outro JSX aqui no meio, onde a gente tem todos os cards, digamos assim, de anotações, e aí aqui do lado vai aparecer para a gente editar. Então eu clico aqui, por exemplo, em exemplo valor, ele vai trazer aqui o texto de exemplo valor. O que a gente vai fazer junto? Não nesse vídeo, mas nos próximos. Quando a pessoa digitar, a gente vai salvar o rascunho. Quando clicar em salvar,
a gente vai de fato salvar, e quando excluir, a gente vai de fato excluir. Aqui, o que eu trouxe para vocês lá, porque eu falei que ele é bem parecido com um navegador. Olha que interessante. Se eu vier aqui, no Go DevTools, olha que legal. E para vocês verem, eu coloquei esse link aqui de home, só para vocês darem uma olhada no que a gente passa quando eu falo da questão da hash e do... como é que fala? Da hash e das props. Então eu vou clicar aqui, trocamos para a página About, vocês podem ver é um HTML vazio, só que olha que interessante, o URL, hashtag About, e aqui a gente tem props, batata true e cenoura falso, que foi exatamente aí que a gente colocou dentro aqui do JSX. Aqui, ó. A gente colocou aí então batata true e cenoura falsa. Então nesse primeiro vídeo é mais um vídeo aí das minhas primeiras impressões utilizando o Electron, tá? Aqui nas configurações do Electron, só pra gente dar uma olhada, eu vou explicar para vocês aí o que é, como a gente configura agora as questões do Electron, e aí a gente pode seguir para o fim do vídeo. Bom, agora uma das partes mais importantes, a gente precisa de uma main para poder rodar o Electron. Então o pacote normal do Electron ele já vem com essas funções que você pode utilizar, e aqui está a função que a gente vai usar para fazer camada de serviço do nosso back-end. Aí tem algumas coisas que eu importei, outras que eu não estou usando mais. Tem aqui uma função de create window, a gente passa aqui as configurações que a gente quer. Eu coloquei esse maxable aqui, sabe quando você abre, você clica no Chrome ele já abre aberto? Então, ele já abre aberto, ele já abre maximizado. Então é basicamente isso, só que não funciona, né? Eu tive que, na hora que vocês viram, já estava maximizado, mas eu ainda estou estudando para ver por que não está funcionando e o que a gente pode fazer para contornar essa dificuldade, beleza? Se vocês souberem, vocês podem fazer a PR e aí eu vou fazer questão de verificar a PR de vocês lá no projeto. Beleza, a gente tem aqui uma main window, que é o local onde vai renderizar o nosso HTML. Tem a camada de serviço, que eu falei para vocês, e aí tem aí as configurações padrão aqui, que é de verificação de atividade, e quando tiver fechado. Então tem algumas coisinhas aí que vale a pena você dar uma olhadinha com calma. Não tem nenhum bicho de sete cabeça, tá? São estruturas relativamente simples. Eu acho que a gente faz coisas bem mais difíceis com o Next quando a gente vai iniciar ele, ou pelo menos a gente vai fazer isso do zero, né? E basicamente é isso. A ideia é que a gente faça isso juntos, do zero. E também, se vocês tiverem alguma ideia ou quiserem fazer algum comentário sobre o projeto, pode mandar aqui que eu vou fazer questão de dar uma olhada. E também curtir para saber se está sendo interessante esse tipo de projeto, se fazer essa estrutura é legal. No vídeo anterior eu falei aí um pouco sobre o mercado pago, sobre a estrutura que eles têm de reportação de bug. Eu fiz o reporte de bug e eles corrigiram. Então foi bem interessante a dinâmica, porque em seguida assim, eles subiram uma release já fazendo a correção daquele bug que eu comentei com eles no suporte. Então você vê a rapidez e a inteligência aí do time de TI. E bom, eu acho que é mais ou menos isso. Valeu aí por terem assistido o vídeo até o final.